E a noite de hoje, né, sempre trago um tema para a gente conversar, para a gente fazer uma reflexão. E hoje eu escolhi assim: por que você é espírita? Gostaria que cada um pudesse fazer essa reflexão. Por que você é espírita? Tem uma resposta já para você? É. Pode falar, por favor. Vários motivos, né? Muitos. Muitos. Alguém quer falar? Fala, Maria. Por que você é espírita? Eu sou espírita desde 7 anos. Eu acho que eu ia no centro por causa de pegar bala. Porque eu era criança, eu queria ir no centro pegar balinha. Aí depois fui crescendo no meio, né? Então, assim como eles, né, que não dá para mim pegar o depoimento de todo mundo, eu também perguntei assim, muitas pessoas, por que elas eram espíritas? E, como sempre, cada pessoa tem um motivo. Então, teve gente que falou assim para mim, que ela era espírita, porque o espiritismo não tem ritual. E elas não gostam de ritual, não tem ritual. É verdade, nós não temos nem ritual, nem dogma. O que o espírita tem é hábito. É diferente, hein, gente? É hábito. Aí vocês vão falar, mas o que é ritual, o que é hábito? Então aqui, a nossa abertura e o nosso fechamento não é um ritual, é um hábito. Por quê? Nós achamos que é necessário para todo irmão que entra aqui na casa, porque existem irmãos que aqui vêm, entram aqui dentro e não sabem fazer nenhuma oração. Outros vêm tão perturbados com os seus problemas, com a sua dor, com os seus sentimentos ainda em conflito. E aí é um momento em que a gente faz essa prece, que ele pode ficar com ele mesmo, ele pode refletir, ele pode receber. Então isso não é um ritual, nem um dogma, é um hábito para quê? Para que as pessoas tenham a necessidade e elas possam naquele momento entrar em contato com Deus. Outros dizem, eu gosto do espiritismo porque o espiritismo responde todas as minhas perguntas. Tudo que eu tenho dúvida, eu encontro nas páginas dos livros espíritas a resposta. É verdade. Se nós quisermos indagar sobre a filosofia, sobre a parte científica, sobre a parte religiosa, temos que ler e estudar os livros de Kardec. Então, o livro dos Espíritos, ele vai nos ensinar, já é um livro bem simples, que vai de perguntas e respostas, que vai nos ensinar o que nós devemos, como é que funciona, como que as leis são colocadas, por que elas existem, como que nós devemos proceder. Na parte moral, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na parte histórica, é lá na Gênese. No céu e no inferno, nós vamos ter as definições. O que é o céu para um, o que é o inferno, o que é o purgatório. E além de vários casos de pessoas, né, que dão depoimentos, de experiências com espíritos. E assim nós vamos aprendendo. E o livro dos médiuns, que vai ensinar todos os tipos de mediunidade que já foram encontradas aqui na Terra. Inclusive, nos escritos lá do Egito Antigo, já é mencionado coisas que têm relação com a doutrina espírita. Aí vocês vão falar, nossa, mas o Egito, né, 2, 3 milênios atrás, e tem, gente, a doutrina espírita, ela foi colocada na Terra desde os primórdios, desde que o homem está aqui. Só que, lá em 1856, é que o Kardec fez a codificação. Mas os princípios dela, elas já aparecem em várias culturas. Então, no Egito também, que é o princípio da doutrina com a filosofia, com a ciência e com a religião. Outros dizem, sabe como eu bati na porta da casa espírita? Pela dor. Eu fui pela dor. Tudo na minha vida estava dando errado. Doença em família, perda de emprego. Então, eu bati em várias portas. Quando eu cheguei na casa espírita,
através de ouvir as palestras, de ser encaminhada aos estudos, de pedirem, né, nos ensinar a fazer o Evangelho todos os dias, a agradecer, a fazer o Evangelho no lar. Ali eu comecei a angariar forças para vencer todas aquelas provas que estavam acontecendo na minha vida naquele presente momento. Outros vão dizer, eu não tinha religião nenhuma, né? Aí um dia fui convidada para ir numa casa espírita, cheguei lá, tinha um palestrante que me chamou a atenção, fiquei curiosa. Como é que será que funciona isso? Será que é verdade? Será que os espíritos falam com a gente? Existe espírito? E comecei a me interessar e comecei a aprender e acabei ficando na casa espírita. E assim são várias e várias pessoas. Cada um tem um momento. E eu acredito que o momento que a gente chega na casa espírita é o momento em que o nosso espírito já amadureceu para poder ouvir e aprender as verdades da vida. Então, é esse momento que a gente chega na casa espírita. E aí, como tudo na vida, a gente vai aprendendo, a gente vai querendo saber mais, a gente vai querer se melhorando, se transformando, e aí a gente adota a casa espírita como a nossa escola da vida. Então, por isso que todos nós que aqui estamos, que nos rotulamos espíritas, chegamos por diversos caminhos, mas nos encontramos todos aqui juntos, cada um com o seu entendimento, cada um com a sua vontade de aprender, de se transformar, mas todos imbuídos num só sentimento, numa só harmonia, que é de um espírito que quer aprender para se melhorar e evoluir. Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui para aprender e para trabalhar. Então as pessoas falam, mas trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Gente, a gente tem que trabalhar para o nosso sustento material, mas temos que trabalhar para a educação do nosso espírito. Porque se nós não trabalharmos para educar o nosso espírito, de que adianta a gente ser corpo presente dentro de uma casa espírita e lá fora ser pessoas diferentes? Nós temos que ser sempre a mesma pessoa em todos os lugares que a gente vai, né? Então, as pessoas quando vão na casa espírita escutam muito falar na reforma íntima. Aí as pessoas falam, como é que eu vou fazer isso, né? É uma faxina que eu tenho que fazer. Gente, a reforma íntima nada mais é da gente não querer ser mais aquela pessoa que a gente já foi até hoje. Ou seja, eu não quero mais ser egoísta, eu não quero ser mais melindrosa, eu não quero mais guardar mágoa, eu não quero mais ter orgulho, eu não quero mais ser vaidoso, eu não quero mais ser mais do que o outro, eu não quero ser mais inteligente, eu não quero ser mais entendida. Eu quero ser igual a todos, porque de fato e de direito nós somos. Porque Deus, como nos criou, criou todos iguais. Somos filhos de Deus e Ele nos ama da mesma maneira. Então a reforma íntima é para isso. E também não é do dia para a noite que a gente consegue isso. Por quê? Vocês lembram semana passada, a nossa irmã Neuza que esteve aqui, que ela nos falou que nós todos somos espíritos milenares, que nós já tivemos mais do que 1000 encarnações. Quem não esteve aqui presente pode ir lá procurar no site do Caritas e assistir a palestra. E é verdade. Então, cada encarnação que a gente tem, a gente vai diluindo algumas coisas que a gente cultuou muito tempo. Principalmente porque nós já fomos cultuadores das imagens, das coisas materiais. Então vocês veem,
a maioria das religiões do passado eram todas religiões politeístas. Só os hebreus que acreditavam num só Deus, mas as outras várias. Então eles faziam cultos para cada um dos deuses que eles cultuavam, mas tudo para receber as benesses materiais. Então, quando Deus enviou a Moisés, através da tábua, os 10 mandamentos da lei de Deus, era para que esses mandamentos se fincassem e se espalhassem por todo o povo que habitava aqui. Então, depois dessa lei mosaica, né, então teve a libertação dos hebreus, a ruína do Império Romano, a ruína do Império Grego, e essas religiões politeístas, elas foram terminando. Inclusive, o filósofo Sócrates, né, que ele era um defensor de um Deus único também, ele também foi um precursor da doutrina espírita, porque a partir da parte da filosofia, ele tinha o seu entendimento que era um ser único e supremo que regia aqui todo o nosso universo. Então, vocês vão falar, mas nós aprendemos tudo. E eu vou perguntar para vocês, se Deus, quando nos criou simples e ignorantes, Ele colocou dentro de nós todas as leis. Depois, através dos profetas e de Moisés, Ele reafirmou as leis. Eu pergunto, por que nós não seguimos essas leis? Por que nós erramos? Porque ainda éramos espíritos imaturos e seduzidos pela vida material. O nosso Deus ainda era o culto que fazíamos ao bezerro de ouro, ao ouro, ou seja, e vocês vão falar, mas nós não estamos muito distante disso, já se passou tanto tempo e as pessoas ainda se agarram a isso. E eu vou falar para vocês que é verdade, que as pessoas ainda se agarram nas coisas materiais, nos bens materiais. É para nós criticá-los? Não. Por quê? Porque nós sabemos que a criação de Deus é sem cessar. E talvez esses espíritos que ainda estão arraigados com as coisas do material sejam ainda espíritos ainda na infância espiritual, ainda que estão começando a se desenvolver os seus sentimentos, desenvolver a sua moral e ainda não amadureceram como espíritos. E um dia nós sabemos que todos vamos amadurecer, mas cada um tem o seu tempo e Deus não cobra a ninguém. Deus simplesmente deixa que a gente caminhe de acordo com a nossa vontade, porque Ele também nos dotou do livre arbítrio. Ou seja, eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas eu sei que tudo aquilo que eu fizer de mal para mim ou para o outro, eu vou resgatar, eu vou transgredir. Então, eu vou fazer com que o meu livre-arbítrio seja excedido. E assim, vários espíritos estão aí encarnando e reencarnando há milênios e estão quebrando o seu livre-arbítrio. E cada vez ele vem com menos livre-arbítrio, até que ele vem sem nenhum livre-arbítrio. Ele vem pela reencarnação imposta, e aí é o que diz no Evangelho. É o choro e o ranger de dentes. Então a gente se depara com pessoas que têm uma carga muito pesada de sofrimento, de dor, de angústia, ou seja, na família, ou seja, no seu trabalho, ou seja, dentro de hospital. Quantas pessoas não estão aí nos hospitais desde que nasceram, que nunca saíram de um hospital? Estão nas instituições, lá acamados,
sem poder se mexer, sem poder pensar, raciocinar, vivem como se fossem um vegetal. E a gente vai perguntar, mas por que isso? Porque foram pessoas que extrapolaram o seu livre-arbítrio e agora tem que se submeter a essas encarnações dolorosas para poderem, aos poucos, readquirindo seu livre-arbítrio, jamais amadurecido pela dor, pelo sofrimento e com um compromisso com ele mesmo de que ele vai pensar muito antes de fazer qualquer coisa, de cometer qualquer ato, porque ele já expiou essas dores por não ter tido a responsabilidade com ele, como espírito, nem com o seu próximo. Deixa eu ver aqui a minha continuação. Bom, por que Jesus veio à Terra, né? Bom, Deus já colocou tudo dentro da gente, todas as leis. A gente nota muito isso nas crianças, pequenininha, os bebezinhos que ainda nem falam, nem andam, mas que eles já querem fazer as coisas e a mãe tem que falar, não pode mexer, não pode bater, não pode cuspir a comida, de bebê. Mas eu vou falar um bebezinho de 8, 9, 10 meses, como é que ele sabe isso? Porque ele sabe lá dentro dele, a lei está lá colocada. Ele sabe o bem e o mal, o certo e o errado. Aí Deus mandou vários profetas, mandou Moisés, mandou as leis, os 10 mandamentos. E aí? Por que Jesus tinha que vir à Terra? Se Deus já mandou tudo para a gente. Bom, Jesus primeiro veio para cumprir as profecias, que viria um Messias trazer a luz à Terra. Então, Jesus, a primeira coisa é essa. Segundo, Jesus veio para falar para nós que a vida verdadeira não é essa que a gente vive, mas é a vida espiritual, a vida no reino dos céus. Nós temos aqui no nosso planeta, o povo hebreu, hoje judeu, né? Que eles, até hoje, eles esperam pela terra prometida. Quem viu aí os 10 mandamentos na novela, no filme, até em desenho que tem da Disney, tudo, viu como eles procuram. Só que esse povo, ele ainda não entendeu que a terra que eles querem, que foi prometida a Deus para eles, é uma terra física. E sim, a terra prometida é a terra na vida espiritual. Só que para chegar nessa terra que eles tanto anseiam, cada vez eles mais se distanciam, porque eles entram em lutas, em guerras, há derramamento de sangue. Então, o que acontece? Essa terra está cada vez mais difícil para eles chegarem. E olha que é um povo que desde que está na terra foi massacrado, foi escravizado, foi bastante dizimado no evento da Segunda Guerra. E até agora eles ainda não entenderam isso. Poucos são aqueles que entenderam. E mesmo assim, com todo esse sofrimento de milênios que eles estão na terra, eles ainda não se dobraram. Por quê? Porque é um povo orgulhoso por se acharem os prediletos de Deus. Então, gente, enquanto esse povo não quebrar o seu orgulho, enquanto esse povo não entender as mensagens que foi colocada na vida deles, através dos profetas deles, né? Porque Jesus para eles é só um profeta. Então, enquanto eles não entenderem isso, eles vão continuar aqui nesse planeta, no pé de guerra que eles vivem. Que é onde eles vão dar uma acalmada, daqui a pouco tem um acontecimento,
Por quê? Porque eles querem ter uma terra física e não a terra prometida, que é a terra no reino dos céus, tá? Segunda coisa que Jesus veio para nos dizer, ele veio no momento em que os homens ainda estavam bem grosseiros nos seus sentimentos. Então ele veio para confirmar a moral. Então a pregação de Jesus foi uma pregação totalmente moral. E os seus milagres, as suas curas, tudo isso fazia parte para chamar a atenção daquele povo incrédulo. Então, essa foi uma das tarefas de Jesus. E outra, ele também se dispôs, se colocou à disposição de Deus para, através do sofrimento, mostrar a sua humildade, a sua servidão e seu amor a Deus. Então, essa foi a tarefa de Jesus. Mas como? Que não acabou aqui na terra, não. Jesus continua trabalhando. Mas, quando já estava perto, né, Jesus já sabia que já estava perto da hora dele partir, ele falou para os seus seguidores que ele iria partir, mas que ele nos mandaria um Consolador. E o Consolador chegou através da doutrina espírita. No Evangelho a gente vê lá, tem até uma parte, o Consolador prometido, né? Foi o Consolador que Jesus nos prometeu que mandaria. E nos mandou realmente. E através da doutrina, nós tivemos a possibilidade de ampliar os nossos horizontes, os nossos conhecimentos e entender mais aquilo que Jesus nos falou por parábolas. Então, quando a gente lê uma parábola no Evangelho e a gente vai ler, fica pensando, mas o que quer dizer isso? E a gente hoje já entende, que nem tem a parábola lá da figueira seca, né? Jesus mandou a figueira secar de ruindade. Não, aquilo é tudo uma alegoria para a gente entender que o que é bom dá em lugar bom, o que é mal dá num lugar mal. Quando ele fala das sementes que são jogadas nos espinheiros, que elas morrem sufocadas, nas pedras que o sol queima, ele quer em terreno fértil que elas dão. Então isso é para nos mostrar a nossa fé, que vai sendo jogada. Se o nosso coração já estiver preparado, nossa fé vai brotar. Se o nosso coração ainda estiver assim, hoje eu acredito, amanhã eu não acredito, vai cair lá nos espinheiros. E aí ela vai morrer. E se eu não acreditar, o sol vem e seca, ou as aves comem essas sementes. Tem a parábola também do mal rico, que desencarnou e via Abraão com o mendigo que dormia na sua porta, e ele pedia, manda ele para cá, para ele molhar a mão na minha boca, que eu sofro um padecimento, eu preciso de água. E aí Abraão falou, olha, ele não pode ir daí para cá e você não pode vir. Mas então eu imploro, manda ele na minha casa, avisar meus irmãos, para os meus irmãos jejuarem, fazer penitência, para eles não virem sofrer aqui esse inferno. E aí Abraão disse para ele, mas o que adianta eu mandar um morto lá, falar com eles, se eles não vão acreditar? Ele já tem as leis, ele já tem os profetas, eles que sigam. E não é assim, gente. Nós também não temos as leis, nós também não tivemos os profetas, e nós seguimos? Não. Então, por isso que Jesus nos mandou a doutrina espírita. E essa doutrina veio para nos esclarecer vários pontos. Primeiro, a existência de um ser único supremo, Deus, né? A causa primeira, né, da Terra. Ele é único, ele não tem como a gente definir Deus,
Não existe isso. Por quê? Porque a nossa inteligência ainda é pequena demais para a gente entender essa grandiosidade que é Deus. Segundo, a doutrina espírita vem para dizer que o espírito, ele, desde que ele é criado, ele é eterno, ele não morre jamais. Fala também para nós da reencarnação, que é o vai e vem nosso, como as ondas do mar. Uns vêm, outros voltam, né? Fala também da pluralidade dos mundos, quando ele fala de vários globos que habitam o universo. Então, no Evangelho, referindo a muitas moradas na casa do meu Pai. A doutrina espírita também fala para nós que existem os espíritos e que nós temos o poder de nos comunicar com eles. Aí muitos vão falar, mas eu não sou médico, como é que eu vou comunicar com os espíritos? Gente, nós nos conectamos com quem? Como que a gente se comunica com Deus? Como a gente se comunica com Jesus? Através do quê? Da oração sincera e do pensamento. Então nós podemos nos comunicar com os espíritos dessa maneira. Na hora que nós fazemos a nossa oração, compenetrados, e elevamos até a espiritualidade, muitas vezes pedindo amparo, força, coragem, resignação, inspiração, intuição, e nem por isso a pessoa tem que ver o espírito, nem por isso ela tem que ouvir, nem por isso ela tem que apalpar. É simples, é através do pensamento. O pensamento chega em lugares que o mais potente foguete construído aqui na Terra pelos homens não chega. E o nosso pensamento, quando é puro, quando é sincero, ele chega até os planos superiores. Agora, quando temos pensamentos poluídos, ele simplesmente cai no chão. Não serve para nada. Por isso que nós temos que educar os nossos pensamentos. Então, olha quanta tarefa nós temos para fazer. Só que Deus nem Jesus não cobra nada da gente. Deus nem Jesus não aponta o dedo para nós, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Porque lá, no nosso passado, antes dessa encarnação, quando fomos convidados para reencarnar, fomos levados lá ao departamento de reencarnação, nós pedimos muitas coisas. Só que, pelo véu do esquecimento, a gente acaba não lembrando. E aí, chegamos aqui, o nosso orgulho ainda num estado alto. O que a gente faz? A gente se revolta. E a gente fala essa palavra que todo mundo gosta de falar. Eu não mereço. Gente, ninguém passa aquilo que não merece. É que nem o samba canção lá. Deus dá o frio conforme o cobertor. Não é verdade? Então não tem isso, eu não mereço. Não, eu mereço. Mas eu vou trabalhar para saber como eu vou agir nesse momento. Então a gente tem tantas oportunidades. Olha, essas crianças que estão renascendo agora e que os pais já frequentam a casa espírita, que vem desde do ventre materno, a mamãe já está com a barriguinha aqui crescendo tudo, e está trazendo aquele espírito aqui na casa para ouvir, para orar, e depois, quando ele já tem uma idadezinha razoável, já vão na evangelização, e através de musiquinhas, de brincadeiras, de pinturas, esses espíritos vão já colocando dentro deles essas responsabilidades. E eles vão ser um adulto do amanhã que já vão conhecer tudo. E se eles errarem, eles vão saber, eu errei porque eu quis errar. Porque eu já sabia tudo. Diferente
da maioria de nós, que foi criado em outras religiões, né? Eu, pelo menos, fui criado em outra religião, e a única coisa que eu aprendi é que eu tinha que ter medo de Deus. Só isso. Que Deus castiga, Deus faz isso. Então, o Deus que eu aprendi era o Deus tirano, e não o Deus amor que existe na religião, na doutrina espírita. Porque Deus, Ele só ama. Deus não, quando diz, fala, vou pedir perdão para Deus. Deus não perdoa, porque Deus não nos acusa de nada. Nós é que temos que nos perdoar. Porque Deus só ama. E ama a todos indistintamente. Ele ama até aquele irmão que está, nesse momento, no caminho do erro, do vício, da violência. Mas Ele não aponta o dedo para ele. Deus sabe que um dia essa ovelha desgarrada vai voltar para o seu rebanho. Vai ter muito choro, muita dor, muito sofrimento, mas ele vai voltar para o seu rebanho. E em nenhum momento Deus vai deixar de amá-lo. E isso é tão bom, como é bom a gente saber que não fomos e não seremos abandonados, que Deus está conosco em todos os momentos e que só falta a gente dar um passo para que Ele realmente entra dentro do nosso coração a presença de Deus. Porque, como diz, Deus está dentro de nós. É verdade, nós somos parte de Deus. E Deus está conosco em todos os momentos. Então, nós nos tornamos espíritas. Por quê? O que é ser espírita? Então, eu vou ler para vocês um texto que eu não tinha o autor na internet, eu não vi, mas diz assim: ser espírita. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos indistintamente se comunicam, mesmo sem saber. É comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura, é transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita, como cristão. O espírita consciente é espírita no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria, na dor, na saúde, na doença. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes do outro, é ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes, que estão na sua vontade sincera e perseverante.
ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida é mais bem-aventurado dar do que receber. Não é esperar que Deus desça até onde nós estamos, é subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isto é ser espírita, com as bênçãos de Jesus, nosso Mestre. Graças a Deus.